Beleza. Peguem rapidinho. Aí, galerinha, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Laurinha, Nicolinha, Laura Menezes, João Gabriel, Christopher. Tudo bem aí? Beleza, galera. Vocês me escutam bem e me enxergam bem também? Me veem bem? Como é que tá aí? Então, vamos começar. Beleza. Vamos trabalhar. Bom, turminha, hoje, quem pode ser meus olhos aí, por favor? Olha lá. Hoje a gente vai começar sistema endócrino. Se não me falha a memória, tá? Sistema endócrino, ele está na página 107 da apostila 1. E o sistema endócrino, ele vai ser constituído de glândulas endócrinas, tá? Capetinga, mas o que são glândulas endócrinas? Então, glândulas endócrinas são glândulas que liberam substâncias, tá? Então, glândulas... glândulas endócrinas são glândulas que liberam substâncias na corrente sanguínea. Anota isso para mim, por favor. Olha lá, glândulas endócrinas liberam substâncias que são mensageiros químicos, que são sinalizadores para células-alvo, né? Para órgãos-alvo. Então, elas liberam substâncias e essas substâncias são chamadas de hormônios na corrente sanguínea, ok? Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde é isso, tá? Que glândulas endócrinas, tá? Ela faz parte, né? Elas são constituídas geralmente, tá? De tecido epitelial glandular, mas tem outros componentes também. Mas o principal é que glândulas endócrinas, elas liberam substâncias químicas que são mensageiros químicos, tá? Que vão ativar outras células no corpo. Só que esses mensageiros químicos, obrigatoriamente, eles são liberados na corrente sanguínea. E esses mensageiros químicos são chamados de hormônios, tá? Hormê em grego significa ativar, são ativadores. Então, olha só, hormônio é aquele que ativa. E como que o hormônio vai saber qual célula que ele tem que ativar? Né, que ele tem que colocar ela para trabalhar. Por exemplo, a gente vai ver a hipófise. A hipófise ela é chamada de glândula mestra, beleza? Porque ela tem 6 hormônios. Quatro desses hormônios, né, vão ativar outras glândulas no corpo, tá? Na realidade, a gente pode falar até que 6, mas 4 vão ativar outras glândulas endócrinas no corpo. Então, repara, por isso que ela é chamada de glândula mestra. A hipófise é chamada de glândula mestra, tá? Mas como que os hormônios da hipófise sabem quais glândulas que eles vão ativar? Não é que eles sabem, é porque as glândulas que serão ativadas por esses hormônios têm receptores de membrana para esses hormônios, ficou claro? Beleza, isso aí? Lembra quando vocês aprenderam na bioquímica e na histologia que anticorpo, que é produzido pelos linfócitos, né, que são as células brancas, então os anticorpos são proteínas e que tem um formato direitinho para grudar no antígeno, que é o corpo estranho, né? Então vai ser aquela complementaridade chave e fechadura. Ou, você lembra também quando vocês estudaram proteínas, né? Que as enzimas são proteínas que realizam uma reação química, né? Então, todo metabolismo de uma célula depende de enzimas. O nosso metabolismo é enzimodependente, depende de enzimas, tá? Metabolismo dentro das células, tá? Fora a digestão, que depende de enzimas também. E a enzima é uma proteína que tem um formato que ela encaixa no substrato. E aí vai fazer a reação química acontecer nesse substrato. Então, a enzima pode quebrar esse substrato, a enzima pode fosforilar esse substrato.
pode fazer ele reagir com outra substância. Então, a enzima sempre vai fazer uma reação química. Mas ela tem um formato específico que encaixa no substrato sobre o qual ela age, né? Então, também a gente fala que é um modelo chave fechadura. Então, por quê? Cada enzima age só e somente só em cima do substrato dela, porque cada enzima tem um formato específico. Aí eu estou falando isso tudo por quê? Eu quero que vocês anotem aí, tá? As células-alvo, elas têm proteínas de membrana que são receptores hormonais. Beleza? Tá? Então, as células vão ter receptores hormonais. E os hormônios vão encaixar nesses receptores e aí vão ativar essas células. Tá? A gente tem hormônios que são peptídicos, peptídeos, então como se fossem pequenas proteínas, né? Cadeias de aminoácidos ligados através de ligação peptídica. Então nós temos hormônios peptídicos que vão ser jogados na corrente sanguínea. Falou que o hormônio ele tem que ser jogado na corrente sanguínea, beleza? E essa glândula que produz hormônio é chamada de endócrina, né? Então olha só, eu tenho hormônios que são peptídeos, são vários aminoácidos ligados por ligações peptídicas, né? Como se fossem pequenas proteínas. Os hormônios peptídicos não conseguem atravessar a membrana citoplasmática das células. Então, eles obrigatoriamente têm receptores na membrana mesmo. Tá? Proteínas de membrana são receptores para os hormônios peptídicos, porque eles não atravessam a bicamada fosfolipídica das células. Beleza? Agora, a gente tem hormônios também lipídicos, que a base são lipídios, principalmente colesterol. São os hormônios esteroides, tá? Todo hormônio cuja base é o colesterol, tá? É chamado de hormônio esteroide. Então, os hormônios lipídicos, eles conseguem atravessar a bicamada fosfolipídica da membrana das células. Só que aí eles vão se encaixar receptores internos no citoplasma. E dali vão ativar alguma ação celular, tá? Geralmente envolve transcrição de genes, aí os genes são transcritos em RNA mensageiros, depois traduzidos em proteínas que vão dar uma nova característica para a célula ou uma nova ativação celular, tá? Então eu quero que vocês guardem isso. Primeiro, glândulas endócrinas. O que são glândulas endócrinas? Vamos traduzir a palavra, tá? Krinos em grego significa secreção. Crina é secreção. Tanto que a crina do cavalo, às vezes achavam que era uma secreção que saía de dentro do corpo do cavalo. Tá? Então, crina é secreção. Endo, para dentro de vaso sanguíneo. Então, glândula endócrina é a glândula que joga a secreção dela para dentro de vaso sanguíneo. Por isso que ela é chamada de endócrina. A gente tem um outro grupo de glândulas que a gente não estuda no sistema endócrino, tá? Porque o sistema endócrino, vou até colocar aqui, ó. Ops, vocês estão aí, gente? É porque bugou meu computador aqui. Tá tranquilo, Capim. Tá me escutando legal? É porque ele apagou e voltou. Tá tudo ok? Tá ok. Então tá. Então anota aí para mim, olha. Sistema endócrino, ele vai dar cabo, tá? O objeto de estudo do sistema endócrino é só glândulas endócrinas. Ficou claro isso aí? Glândulas que produzem uma substância, que é um mensageiro químico, que é jogado dentro de vasos sanguíneos. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Tá? Se é uma glândula que joga alguma coisa que não é para dentro de vaso sanguíneo, não é glândula endócrina, não vai ser estudada aí pelo sistema endócrino, ficou claro? E essa substância produzida por essa glândula aqui endócrina e que é jogada, a substância que é jogada dentro de vaso sanguíneo são os hormônios, e eles são mensageiros químicos que vão atuar em células-alvo, células que estão em órgãos específicos. Ficou claro? Agora, só que acontece o seguinte, nós temos 3 tipos de glândulas no corpo. As glândulas endócrinas, que jogam um produto dela dentro dos vasos sanguíneos. Nós temos as glândulas exócrinas. Alguém fala para mim aí, partindo aí desse conceito de glândula endócrina, que é uma glândula que joga a substância que ela produz dentro de vasos sanguíneos
Porque a corrente sanguínea vai levar essa substância, que é o hormônio, que é o mensageiro químico, pelo corpo afora, e esse hormônio vai grudar em células-alvo, células de tecido e órgãos-alvo. Beleza. Se glândula endócrina é a glândula que joga a substância que ela produz dentro de vasos sanguíneos, uma glândula exócrina vai ser o quê, gente? Fala para mim. Fala aí para mim, alguém conversa comigo. O que significa ESO? Maísa, Lua, Júlia? Fora. Para fora, isso. E aí você vai guardar uma coisa, Lu. Joga para fora de vasos sanguíneos, ficou claro? Pode ser para fora do corpo. Então, essa glândula sudorípara minha aqui agora, ó, que está fazendo suor, tá? Né? Ou a glândula sebácea, que é a que está fazendo sebo, que é esse lipídio que não deixa a pele rachar. A glândula sudorípara libera suor. Suor tem sais e água, ajuda até na excreção de alguns sais, de ureia também, mas água. Então, a glândula sudorípara é para termorregulação. Ela é uma glândula exócrina. A glândula sebácea libera esse sebo, ó, lipídio, tá vendo? É para sua pele não rachar. Então, é para manter a queratina, que é essa proteína aqui impermeabilizante, né, que evita muita desidratação, para manter a queratina, entre aspas, hidratada. Na verdade, lipidificada, né? É como se fosse lipídio, como se fosse um creme natural para minha pele não ficar ressecada. Outra, glândula lacrimal. Ela produz lágrimas para umedecer, tá, a minha córnea, para não ressecar a córnea. É glândula exócrina. Agora, no tubo digestivo, olha aqui, gente, glândulas salivares. Aí você vai falar, o Capetinga, mas glândula salivar não manda o produto dela para fora do corpo, manda para uma cavidade. Mas guarda o seguinte, essa cavidade chamada cavidade digestiva é como se fosse continuação do meio externo. Por quê? Porque tudo que entrar aqui pela minha boca, passar pelo esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado como um todo, intestino grosso, reto e sair pelo ânus, tudo que entrou pela minha boca ficou separado do meu corpo pelo tecido epitelial do trato gastrointestinal. Então, o tecido epitelial manteve o que estava aqui, tem que manter o que estava aqui no meu tubo digestivo separado do corpo, tá? Porque não é para entrar em contato. O tecido epitelial ali mantém o bolo fecal, o quimo separado da corrente sanguínea. E é esse tecido epitelial que absorve os nutrientes e passa para a corrente sanguínea. Mas se eu engolir agora essa caneta, ó, ou a tampinha dessa garrafa aqui, ó, a tampinha dessa garrafa vai passar então pela minha boca, esôfago, estômago, vai passar na primeira porção ali do intestino delgado, que é o duodeno, depois o jejum e o íleo, que são partes do intestino delgado, depois na válvula íleo-secal, vai cair lá no meu seco, né? Vai subir pelo cólon ascendente, né, do intestino grosso, colo transverso, colo descendente, reto e vai sair pelos meus ânus. Eu pergunto para você, isso aqui teve contato direto com o meu corpo ou o tempo todo teve um tecido epitelial aqui, ó? Um tecido epitelial que separava isso aqui do meu corpo? Teve um tecido epitelial que separava isso aqui do meu corpo. Então, eles falam que o tubo digestivo é como se fosse continuidade do meio externo. Porque aqui também tem um tecido epitelial aqui, ó, que não deixa isso ficar em contato com o corpo. Separe isso do corpo. Agora, se você cortar aqui minha pele, colocar essa tampinha e costurar, aí essa tampinha teve contato direto com o meu corpo. Deu para entender isso, gente? Deu para entender ou não? Ficou claro? Então, ó, beleza. Então, o tubo digestivo é como se fosse uma continuidade do meio externo. Então, as glândulas exócrinas, elas liberarão as substâncias dela ou para o meio externo, uma glândula mamária libera para o meio externo, uma glândula sebácea para o meio externo, a glândula sudorípara para o meio externo, a glândula lacrimal para o meio externo, ou então a glândula exócrina vai liberar para uma cavidade corpórea. Então aqui, ó, glândulas mucosas do nariz aqui, ó. Isso aqui é uma cavidade corpórea, cavidade nasal, né? Glândulas salivares aqui, ó. Isso é uma cavidade corpórea, que é a boca. Glândulas do estômago jogam lá substâncias, né, pepsinogênio e muco no estômago, que é uma cavidade, então ela é exócrina, né? Glândulas ali do intestino, vai jogar na cavidade intestinal, na luz, no lumen intestinal. Então são glândulas
exócrinas, tá? São pequenas células que fazem papel de glândulas. Então, coloca aí para mim, glândulas exócrinas liberam substâncias para, nossa, salivei aqui, cavidade corporal ou para fora do corpo. Beleza? Isso aí são glândulas exócrinas. O sistema endócrino vai estudar glândulas exócrinas? O sistema endócrino vai estudar glândulas exócrinas? Não. O sistema endócrino vai estudar só glândulas endócrinas. Beleza? Tá? E aí vocês vão guardar uma coisa aqui para mim também. A maioria das glândulas exócrinas, tá? Elas são de um tecido epitelial. Só que não tecido epitelial de revestimento. Aqui é tecido epitelial de revestimento, aqui é tecido epitelial de revestimento. Mas as glândulas exócrinas são de um tecido epitelial glandular. Mas é um tecido epitelial. Tá? As glândulas endócrinas também. Então já anota aí para mim uma coisa, tá? Tecido epitelial, a gente tem dois tipos. Vou até colocar aqui no cantinho, ó, para vocês. Hoje a aula tá muito anotativa, não tá, gente? Vocês estão achando, não? O que vocês estão achando? Tecido epitelial, eu tenho dois tipos. Ele pode ser tecido epitelial de revestimento. O próprio nome diz. Qual que é a função de um tecido epitelial de revestimento? Revestir, né? Revestir aqui a pele, a epiderme, revestir a cavidade nasal, cavidade bucal, o esôfago, revestir os vasos sanguíneos com endotélio. Então, tecido epitelial de revestimento, a função dele é revestir, tá? É envolver alguma estrutura. Agora, eu tenho tecido epitelial também do segundo tipo, que a função dele é secretar. Então, esse tecido epitelial que secreta substâncias, ele é chamado de tecido epitelial glandular. Ficou claro isso aí? Então, tem dois tipos de tecidos epiteliais. Os de revestimento, que é para revestir, que é para proteção, que é para absorção, tá? E o tecido glandular, tecido epitelial glandular, é um epitélio, tá? É um tecido epitelial. Só que a função do tecido epitelial glandular não é proteção, tá? Não é revestimento, não é absorção, por exemplo, de nutrientes, igual os tecidos epiteliais que tem no tubo digestivo, né? No intestino delgado, por exemplo. O tecido epitelial glandular, alguém pode falar para mim qual que é a função de um tecido epitelial glandular? Se não é revestimento, se não é absorção. Hã? Excretar. Fala de novo, falhou. Excretar. Isso. Vamos melhorar, tá, Lua? Só para a gente não confundir com excretar do excreta nitrogenado, da urina, do sistema excretor, que são os rins, tá? Mas aí você lembra excretar, mas a gente vai falar secretar. Liberar secreções. Secretar. Mas boa, isso mesmo. E aí eu pergunto, toda célula que secreta alguma coisa tem que ter um complexo de Golgi bem desenvolvido. Porque o complexo de Golgi é responsável por secreção de qualquer coisa. Seja neurotransmissor, então o neurônio tem que ter um complexo de Golgi desenvolvido, tá? Seja toxina de uma alga, tá? Então, a organela membranosa celular intracitoplasmática, tá? Responsável por empacotar em vesículas de membrana e mandar para fora, é complexo de Golgi. Então, é lógico que todas as células de um tecido epitelial glandular, qual organela membranosa que ele vai ter desenvolvida? Fala aí para mim. Qual organela membranosa, qual organela intracitoplasmática as células de tecidos glandulares que secretam vai ter que ter desenvolvida? Complexo de Golgi. Complexo de Golgi, fechou. Outra, neurônio é tecido nervoso, não é tecido epitelial. Mas neurônio também precisa secretar. Então, ele também tem complexo de Golgi. Ficou claro, gente? Se cair na prova para vocês que a célula, não importa, pode ser célula de um marciano, tá? Só não pode ser bactéria, porque bactéria é monera.
É procarionte, não tem núcleo. E quem não tem núcleo não tem organela membranosa. Então não tem complexo de Golgi, tá? Agora, para secretar, se é eucarionte, se tem núcleo definido, você pode saber que tem que ter, então, o complexo de Golgi desenvolvido. Se é uma célula secretória. Independente se é glandular, se é tecido epitelial glandular, se é neurônio, tecido nervoso, não importa. E retículo endoplasmático rugoso produz proteína. Retículo endoplasmático liso começa com L, lipídio, tá? Então você vai guardar o seguinte, se a secreção que vai sair é peptídeo, é proteína, além de ter um complexo de Golgi desenvolvido, tem que ter um retículo endoplasmático rugoso desenvolvido. Porque o retículo endoplasmático rugoso é que produz as proteínas de exportação. E se o que for secretado fosse lipídio, tá? Então, além do complexo de Golgi desenvolvido, você vai ter também o retículo endoplasmático liso, porque o retículo endoplasmático liso é que tem a função de produzir lipídios, tá? Então, guarda para mim, ó. Qualquer célula que secreta qualquer coisa, pode ser de tecido epitelial glandular ou pode ser neurônio, ou qualquer célula de qualquer reino, falar que é uma alga que está secretando uma substância gelatinosa, tem que ter complexo de Golgi. Tem que ser eucarionte, tem que ter núcleo definido. Bactéria, cianobactéria, arqueobactéria, os moneras não tem um núcleo. Se não tem núcleo, não tem organela membranosa. Então, bactéria, cianobactéria e arqueobactéria, tudo na sua prova que terminar com bactéria, não tem retículo endoplasmático rugoso, porque é organela membranosa, não tem retículo endoplasmático liso, não tem complexo de Golgi, não tem lisossomo para digestão intracelular, não tem mitocôndria, tá? Se faz fotossíntese, não tem cloroplasto, porque todas essas organelas citoplasmáticas são membranosas. E esse conjunto de membranas dentro do citoplasma, formando organelas, só as tem quem é célula eucarionte, com núcleo definido. Tá? Então, se na sua prova caiu lá que secreta alguma coisa e é procarionte, não tem complexo de Golgi. Não tem, porque é procarionte. Não tem núcleo, não vai ter organela membranosa. Agora, se falar que é alga, falou que é fungo, falou que é neurônio, falou que é um protozoário, não importa. Qualquer coisa que seja eucarionte, eu verdadeiro, cárion núcleo, que tenha núcleo verdadeiro, aí você pode colocar lá para mim que tem que ter um complexo de Golgi desenvolvido. Opa! Complexo de Golgi. Porque isso aqui é uma organela responsável pela secreção celular. Vou até colocar aqui, ó. Colocar secre. Isso, secre celular. Secre da célula, tá? Não do órgão. Agora, se for liberar proteína, proteína vem do HER. Opa, desculpa aí. HER. HER é retículo endoplasmático rugoso. Aí você lembra HER. HER é cabelo, né? A fonética de HER é cabelo em inglês. Cabelo é queratina. Queratina é proteína. Então, o HER, que é o retículo endoplasmático rugoso, ele sintetiza, ele produz. Então, ele sintetiza PTN. O que é PTN? Abreviação de proteína. Na hora da prova você escreve, não abrevia nada em prova aberta, tá? Vocês vão fazer o Enem, tudo bem, mas quem for fazer Unicamp, FUVEST, segunda etapa é aberto, não abrevia nada, escreve. E o retículo endoplasmático rugoso tem essa aparência de rugoso porque ele é cheio de ribossomas. Porque o ribossoma é que através da tradução faz a síntese proteica. Então, retículo endoplasmático rugoso. Retículo conjunto de redes. Endoplasmático, que está dentro do citoplasma. Dentro, plasmático do citoplasma. Rugoso, porque está cheio de ribossomos aqui, ó, R de ribossomo. Ribossomo sintetiza a proteína. Então, lógico, o retículo endoplasmático rugoso, que está lotado de ribossomo, vai sintetizar a proteína. E ele sintetiza essa proteína. Se for uma proteína para ser mandada para fora, se for um hormônio peptídeo, se for um neurotransmissor de um neurônio, tá? Se for uma secreção proteica de uma glândula exócrina, o retículo endoplasmático rugoso dessa célula sintetiza a proteína e passa para o Golgi, porque a competência secretória de uma célula está onde, gente? Fala aí para mim.
competência secretória de uma célula está onde? Golgi, isso. Quem produziu a proteína para ser, ou o peptídeo para ser mandado para fora foi o retículo endoplasmático rugoso, mas ele não tem competência para secreção. E ele tem que passar para o Golgi, através de vesículas, o Golgi pega essas vesículas e manda para fora. Agora, outra. Se for o tal do REL, o que é REL? Retículo endoplasmático liso, retículo conjunto de redinhas, endoplasmático dentro do citoplasma, liso porque não tem ribossomos aderido às suas membranas. Lembrando que são organelas membranosas, tá? Constituído de unidade de membrana, bicamada fosfolipídica, tá? Como qualquer membrana. Mas o retículo endoplasmático liso, aí você vai lembrar, liso, lipídio, então ele sintetiza lipídio. Ficou claro isso aí? Qualquer lipídio vai ser sintetizado. Se é síntese, é um anabolismo, é uma construção. Então, vai ser sintetizado no retículo endoplasmático liso, qualquer lipídio. Volto a falar, tá? Pode ser o lipídio, pode ser a proteína, pode ser uma glicoproteína, uma proteína conjugada com carboidrato, tá? Glicoproteína. Ninguém tem competência secretória. Então, isso vai ser produzido no citoplasma das células, pelas organelas aí que eu mostrei para vocês, mas se é para ser secretado, isso tem que ser passado para qual organela membranosa? Complexo de Golgi. Combinado? Ficou claro isso aí, galera? Tá? Pode ser neurônio, pode ser o que for. Célula epitelial, pode ser célula conjuntiva, não importa. Se tem que secretar, vai ser através do complexo de Golgi. Tá? Ele faz as vesículas, passa isso para o citoesqueleto e as vesículas vão movimentando pelo citoesqueleto até chegar na membrana. Chegou na membrana, puf, isso é jogado para fora. Beleza? Tá. Então, o tecido epitelial tem de dois tipos. E é óbvio, se o tecido epitelial glandular, que compõe tanto as glândulas endócrinas quanto as exócrinas, né? É um tecido epitelial especializado em secretar, ele tem que ter o complexo de Golgi. O tecido não. As células que compõem esse tecido, dentro do citoplasma delas, elas têm um complexo de Golgi desenvolvido, tá? E aí, se o produto a ser sintetizado é proteico ou peptídico, tem que ter também desenvolvido um retículo endoplasmático rugoso. Mas se o produto a ser secretado é lipídico, então tem um retículo endoplasmático liso. E se o produto a ser secretado tem que ser conjugado nele ali carboidrato, tipo uma glicoproteína, um glicolipídio, é o complexo de Golgi também que coloca carboidrato na substância, ficou claro? A glicosilação, olha o nome, gente. Biologia é autoexplicativo, ó. Glicolização, parece que tá colocando glicose. Glicosilação, tá? Então, glicosilação, parece que você está glicosilando, você está colocando glicoses. Então, a glicosilação de qualquer substância ocorre também no complexo de Golgi. Beleza? Tá. Isso, Mel, beleza. Agora eu vou falar para vocês uma coisa. Existem agora glândulas que uma parte dela, olha aqui, vem comigo. E eu quero que alguém abra o telefone, adorei essa. Abra o microfone e converse comigo aí, olha lá. Existem glândulas, vamos lá, capetinho, fica calmo. Aí, então, ó, existem glândulas que, olha, uma parte dela, tá? Ela tem células que secretam substâncias para fora, para uma cavidade. Mas essa mesma glândula tem outros tipos de células que secretam substâncias para dentro de vaso sanguíneo. Então, como é que vai ser classificada essa glândula? E aí? Essa glândula tem característica A e característica B. Quais as características que essa glândula tem?
Responde aí para mim. Capetinga, repete, por favor. Repito, Alessandra, que eu vou falar, ó. Vamos por partes, então. Vão todo mundo aqui comigo agora. Para de copiar todo mundo, vão todo mundo comigo agora. Presta atenção, ó. Vou até pegar aqui, ó. Isso aqui é uma glândula, tudo bem? Isso é uma glândula. Aí, olha só, as células dessa glândula produzem uma substância essa substância é jogada dentro da corrente sanguínea. Atravessa o endotélio, que é o tecido que reveste os capilares, mas cai dentro do plasma sanguíneo. Então, tá? Essa glândula, que é um conjunto de células, né? Que tem milhões de células, tá? Cada célula produz lá aquela substância, um peptídeo, uma proteínazinha. Mas essa proteínazinha é jogada dentro de vaso sanguíneo. Então, essa glândula aqui é classificada como? De acordo com essas secreções aí, a forma dela secretar. Endócrina? Endócrina, perfeito. Ela jogou a substância dela dentro de vaso sanguíneo, isso é uma glândula endócrina. Ficou claro? E essa substância que ela jogou dentro de vaso sanguíneo, como é que é chamada? Essa substância que é um mensageiro químico. Hormônios. Hormônio, acabou. Isso aí, gente, vocês não têm que ter dúvida. O texto pode estar te levando a pensar o contrário, você não marca o contrário. Se falou isso, acabou. Ele vai tentar te enganar. Acabou, tá? Agora aqui, ó, isso aqui é outra glândula. Essa glândula, olha só, ela tem um ducto. E é lógico que isso aqui é uma glândula, gente. Então, isso aqui é um tecido epitelial com tecido conjuntivo. Tem milhões de células aqui. Mas as células do tecido epitelial glandular, tá? Elas produzem uma substância. Essa substância é secretada pelas células, mas olha só, não é jogada em vaso sanguíneo, não é, e sai por um ducto, tá? Vai sendo coletado e sai por um ducto, e esse ducto aqui cai na cavidade digestiva, ou esse ducto aqui cai para fora do corpo. Então, essa glândula aqui é classificada como o quê? Exócrina. Exócrina, fechou. Você não tem nem que pensar, tá? Na hora da prova, acabou. Se tem ducto, se vai ser secretado ou para a cavidade digestiva, ou para a cavidade nasal, ou para a cavidade auricular, ou qualquer outra cavidade do corpo, né? Ou para fora do corpo, é exócrina, tá? E geralmente não, tem ducto, sempre tem ducto, tá? Agora, olha só essa glândula que eu vou falar para vocês agora, tá? O pâncreas, por exemplo, é desse jeito. O pâncreas tem uma parte do pâncreas, ó, que tem um tipo celular que produz uma substância, na realidade duas até, que é a insulina e o glucagon, tá? Que são hormônios peptídicos. E essas substâncias produzidas por essas células são jogadas na corrente sanguínea. E nós já vimos que essas substâncias estão relacionadas com a normoglicemia, ou seja, manter normal a quantidade de glicose no sangue. Então, ó, uma parte do pâncreas, tá, produz substâncias que é jogada no sangue. Mas outra parte do pâncreas produz substâncias, lógico, são outros tipos celulares, não é o mesmo tipo celular, óbvio, tá? Então, a gente tem vários tipos celulares no pâncreas, mas esse conjunto aqui, ó, de tipos celulares do pâncreas produzem, então, zimogênios, que são enzimas inativas, que vão ser jogadas por esse ducto no duodeno, numa cavidade do tubo digestivo. Então, o pâncreas, quanto à secreção, ele tem quantas características? Duas. Ou seja, ele é ao mesmo tempo uma glândula o quê? Endócrina. E uma glândula o quê? Exócrina. Isso. O pâncreas como órgão, ele é chamado então de glândula mista. Ficou claro isso aí? Ou glândula anfícrina. Vamos entender essa palavra aí, ó. Anfícrina. Anfi, em biologia, significa dois ou duas, tá? Anfi significa duas. Crina significa o quê? Secreção. Então, uma glândula anfícrina, lembrando que a glândula é o órgão. Uma glândula anfícrina é uma glândula que tem uns dois tipos de secreção. Uma parte dela, ou um conjunto de células dela, faz uma secreção endócrina e um conjunto de células dela vão fazer uma secreção
ao mesmo tempo, tá, gente? Uma secreção exócrina. Ficou claro isso aí? Simultaneamente. Então, a glândula simultaneamente faz as duas coisas. Agora, são conjuntos diferentes de células. Aí eu concordo com você. Entendeu? Então, qual o exemplo que eu tenho de glândulas mistas ou anfícrinas, tá? Ou glândulas que têm ao mesmo tempo uma secreção exócrina, que cai numa cavidade, mas uma secreção endócrina. Primeiro de todos, vocês vão guardar para mim o pâncreas. O pâncreas, quando ele está produzindo glucagon e insulina, isso é a porção exócrina ou endócrina dele? Endócrina, tá? Mas quando o pâncreas está produzindo suco pancreático, que é um dos sucos digestivos que tem enzimas, essa é a secreção exócrina do pâncreas, tá? Outra, gônadas. Some não. Gônadas. Gônadas, tá? São as glândulas sexuais. Nos homens são os ovários, nas fêmeas, ou melhor, nos homens, né? Estou sendo muito antropocêntrico, né? Vamos falar então. Nos machos, né? São os testículos e nas fêmeas são os ovários. Beleza? Então, olha só, gônadas são glândulas sexuais. Tem esse nome de gon, porque gongene, gono, geno significa origem, né? Porque a origem de todo mundo foi numa gônada, né? Metade de você já foi um espermatozoide e a outra metade foi um ovócito 2, um óvulo, né? Então, ó, gônadas são as glândulas sexuais. Tá. Capetinga, quais são as secreções ou a porção endócrina das glândulas sexuais? A porção endócrina são os hormônios sexuais, os hormônios esteroides. Nas mulheres, principalmente os estradióis, os estrogênios e progesterona. Nos homens, a testosterona. Isso é endócrino, que vão dar as características sexuais secundárias, né? Formato do corpo, massa muscular, pelo, voz, né? Estrutura do quadril. Isso tudo são características sexuais secundárias, porque primária é o sexo, né? Então, tá, testosterona nos homens, ou melhor, nos machos, e progesterona e estrógeno nas fêmeas, isso são os hormônios sexuais. Então, essas aqui são as porções endócrinas dos ovários, progesterona e estrógeno, e testosterona nos testículos. Pronto. E qual que é a porção exócrina que ele manda para uma cavidade? O próprio espermatozoide, tá? Vai para uma cavidade, né? Vai para o epidídimo, depois para o ducto deferente. E o próprio ovócito 2, o óvulo, vai para uma cavidade. Vai cair nas tubas, na região peritubular ali da tuba uterina. Concorda? Então, repara, o próprio gameta, a própria célula, né, reprodutiva é a secreção exócrina das glândulas sexuais, chamadas também de gônadas. Ficou claro? Outra glândula, que é a maior glândula do corpo. Qual que é a maior glândula do corpo? Vou dar outra dica. É a maior glândula do corpo que, se você perder até 60%, 70% dela, ela regenera. Outra dica. Ela está do lado direito do seu corpo, na cavidade abdominal, abaixo do diafragma. Outra dica. Ela começa com Fi e termina com Dó. Como é que chama essa glândula? Fígado. Ah. Beleza. Então tá. Qual que é a maior glândula do corpo mesmo, gente, que eu esqueci? Fígado. Isso. Se você perder... Qual que é a glândula que, se você perder 60% dela, né, cortado numa cirrose, numa hepatite, ela ainda tem capacidade de regenerar? Fígado. Beleza? Tá. E quais são as duas secreções, então, do fígado, para ele ser chamado de anfícrina? Anfi, duas. Crino, secreções. Vamos lá. Quando o fígado produz albumina, que é a principal proteína do plasma, sanguíneo. Quando o fígado produz, tá, fibrinogênio,
protrombina, que são proteínas da coagulação. Portanto, os hepatócitos produzem e joga isso para dentro de vaso sanguíneo. Quando o fígado produz somatostatina, que é um hormônio que ajuda no crescimento e joga isso para dentro de vaso sanguíneo, já até falei hormônio, né, caramba, tudo bem. Mas quando o fígado produz essas coisas, ovoalbumina, proteínas lá, ovoalbumina que... ovoalbumina do ovo, desculpa. Albumina sérica, né, que vai para o plasma sanguíneo, as proteínas da coagulação, né, substâncias que auxiliam no crescimento. Quando o fígado produz isso, isso aqui está sendo a secreção exócrina ou endócrina do fígado? Endócrina. Endócrina, fechou. Tudo bem? Endócrina. A albumina do fígado, inclusive, é que ajuda a manter água dentro de vaso sanguíneo. Por isso, quem tem problema no fígado começa a não produzir albumina. A albumina tem poder osmótico, atrai água para dentro de vaso. E aí não produz muita albumina, a água sai do vaso sanguíneo, passa pela parede do vaso sanguíneo e o cara fica com aquele barrigão, né? Aquela barriga inchada, tá? Não só porque o fígado dele tá grande, mas porque tem derramamento de líquido nos tecidos abdominais. Ficou claro isso aí? Então a albumina, que é essa proteína produzida pelo fígado, ela ajuda a puxar a água dos tecidos de volta para dentro do vaso sanguíneo, beleza? Ela faz uma pressão osmótica, que a gente chama na fisiologia de pressão oncótica. Oncótica, tá? O-N-C-O-T-I-C-O, oncótica. A albumina faz isso. Então, isso aí vai ser a albumina, mais as proteínas de coagulação, mais substâncias que auxiliam no crescimento do corpo. Isso aí são as secreções endócrinas do fígado, dos hepatócitos, que são as células que estão no fígado. Mas os hepatócitos, eles pegam hemácias destruídas e a partir da hemoglobina, que é aquela proteína, né, que tem dentro da hemácia que leva oxigênio, que nós vimos no sistema respiratório, os hepatócitos pegam então hemácias velhas ou destruídas e a partir da hemoglobina daquelas hemácias velhas, tá? Os hepatócitos produzem uma substância chamada biliverdina e bilirrubina, que vão compor uma substância que é jogada no tubo digestivo. Que substância que é essa? Produzida pelo fígado, que não tem enzimas, não contém enzimas, é só para emulsificar a gordura e que é jogada no tubo digestivo, lá no duodeno. Que substância que é essa? Bile. Isso, é produzida pelo fígado e guardada em qual vesícula? Vesícula biliar, concorda? Então fiquem atentos com duas coisas, fiquem atentos. Vesícula biliar produz bile? Não. Não. Ela produz até muco, produz até substância para ajudar essa bile a sair, mas ela não produz bile, ela só armazena. Quem produz bile é o fígado, beleza? E a segunda coisa, na bile tem enzima digestiva? Tem lipase para digerir gordura? Protease para digerir proteína? Bile tem enzima? Não. Isso não, gente, não, nunca, tá? Nunca. Nem se a prova te levar a pensar isso também. Nunca, isso aí você pode ter certeza. Poucas coisas na biologia, vocês podem ver que eu falo nunca, tá? Mas essa aí você pode guardar também, tá? E eles sempre tentam pegar pelo pé. Então, a bile vai ser a secreção endócrina ou exócrina do fígado? Exócrina. Portanto, se o fígado tem uma parte dele, ou uma secreção dele que é endócrina e outra exócrina, ele é chamado de glândula o quê? Fala para mim. Mista ou Mista. Então, ó, olha só. Vou repetir. Se o fígado ele tem uma parte da secreção dele que é endócrina, né? Que os hepatócitos, que são as células do fígado, jogam dentro de vaso sanguíneo. A albumina, que é a proteína mais comum no plasma sanguíneo nosso. Vocês estão lotados de albumina, eu também, graças a Deus, tá? É a proteína que leva remédio, a maioria dos remédios pegam carona na albumina, ela ajuda
na quantidade de água no plasma, que ela tem uma pressão osmótica. Então, o fígado tem uma secreção endócrina. A albumina, as proteínas de coagulação e fatores que ajudam no crescimento. Mas o fígado tem também uma secreção exócrina, que é a bile. Então, se o fígado tem dois tipos de secreção, tanto endócrina quanto exócrina ao mesmo tempo, ele é classificado como glândula o quê? Mista. Mista ou anfícrina, tá, galera? Anota aí para mim aqui, ó. Anfi significa dois ou dupla. Por isso que a gente fala anfíbio. Anfibio. Bio, vida. Anfi, duas. O anfíbio tem duas vidas. Quais são as duas vidas de um anfíbio, de um sapinho? Uma vida aquática, quando ele é girino, e depois com respiração branquial por brânquias, tá? E também pela pele cutânea, debaixo d'água, mas depois uma vida terrestre, com respiração pulmonar e cutânea. Tudo bem que condenado a viver em ambientes úmidos, porque ele não tem essa camada de queratina espessa, ó, que impede a desidratação. Se ele vier para um sol daquele ali, ó, que está ali, ó, na janela, morre em poucas horas, tá? A gente tem essa camada de queratina que ajuda a manter água no corpo, tá? Não deixa a gente desidratar, perder água tão facilmente. O sapo não tem, a perereca não tem, a rã não tem essa camada espessa. Eles têm queratina, mas é fina. Então, se a camada deles é fina, permite até respiração pela pele. Olha que maravilha. Eles conseguem respirar pela pele. Você pode tampar o nariz de um sapo que ele consegue respirar numa boa. Mas, em compensação, ele está condenado a viver em local o quê, gente? Todo anfíbio. Úmido. Úmido. Acabou, tá? Agora nós temos respiração cutânea? Não. Não. Então a gente teve que investir em pulmões alveolares, muito mais eficientes, porque a gente não consegue respirar pela pele. Em compensação, nós podemos viver também assim, a gente não tem essa capacidade de respirar pela pele. Se você tampar meu nariz e minha boca, eu vou morrer. Não tem jeito, tá? Eu não sou sapo, eu vou morrer. Mas, em compensação, eu não respiro mais pela pele, desde répteis. Tá? Répteis foi o primeiro grupo a ter essa camada espessa de queratina. Então, pode vir em locais super secos, mas, em compensação, não vai poder respirar mais pela pele. Tá? E começar a investir mais em pulmões. Ok? Anfi significa duas ou duplo. E bio, vida. Então, anfíbio tem duas vidas. Gente, olha só. Detergente. Vem aqui comigo. Os sais biliares, tá? Que são feitos até a partir do colesterol, os sais biliares é um detergente natural. Como esse detergente que eu tenho ali na cozinha, vocês têm na cozinha também. O detergente é uma substância, olha o que eu vou falar, presta atenção. O detergente é uma molécula anfifílica, ou chamada também de anfipática. Fala para mim o que é anfifílico. O que é filia? É amigo. Amigo. Filosofia. Sofia, saber. Filo, amigo. Amigo da sabedoria. Não é isso? Então, eu falei que o detergente é uma substância anfifílica. Filia é amigo. Anfifílica. O detergente tem quantos amigos? Fala aí, João Gabriel, já que você empolgou e falou que era amigo. Anfifílico. Ele tem duas afinidades. Olha só, o detergente ele tem uma cabeça polar e uma cauda de hidrocarboneto apolar. Já dei a dica. Por que o detergente é chamado de anfifílico? Dois amigos, duas afinidades. Ou anfipatos, anfipático. Patos significa paixão. Tá? Tem duas paixões. Porque ele tem uma cabeça polar e uma cauda de hidrocarboneto apolar. A cabeça polar atrai moléculas de água, que também são polares. E a cauda hidrocarboneto apolar, molécula de lipídio. Então, um detergente une duas substâncias que não se uniriam. Você concorda comigo?
Ficou claro? Por isso que ele é chamado de uma substância anfifílica ou anfipática. Aquela gordura que está na frigideira, quando você joga a água ali para tentar limpar, aquela gordura repulsa a água, ela é hidrofóbica. Por isso que não sai com facilidade. Mas quando você joga o detergente, olha aqui o detergente, ó, faz conta que isso aqui agora é gordura, tá? Meu bloquinho amarelo. Isso aqui é a gordura lá, ó, tá? Isso é gordura. Na hora que você joga o detergente, eu pergunto, é a cabeça polar dele que vai grudar na gordura ou a cauda apolar, a cauda de hidrocarboneto, que vai grudar na Cauda gordura? polar. A cauda. Mas agora a cabeça dele gruda na água. Quando a água bate aqui, olha ele levando a gordura da frigideira embora. Ficou claro isso aí? Tá? Então, o detergente é uma substância anfifílica, duas afinidades, ou anfipática. Os sais biliares, já que a gente está falando do fígado, né? E falando da bile, os sais biliares, né? Que vem do colesterol. Então, o fígado tira colesterol do seu sangue, principalmente LDL, que é o lobo mau, começa com L, HDL, HDL começa com H. Então, se eu guardar homem bom, lobo mau. Homem começa com H, então HDL é homem bom. LDL, lobo mau. Homem bom, lobo mau. Então, olha, o fígado ele pega o LDL, que é o colesterol ruim, o hepatócito pega e transforma esse LDL em sais biliares, tá? Sais biliares, ácidos de colesterol, que são sais biliares. Então, o que os sais biliares fazem? Eles fazem isso aqui, ó, aquela bolha de gordura que estava lá no seu duodeno, a bile não digere. Os sais biliares da bile fazem isso aqui, ó, gruda numa molécula pequena de gordura e gruda na molécula de água. E enche aqui, ó, em volta de sais biliares. Então faz essa molécula de gordura ficar envolta numa molécula, em várias moléculas de água. E toda enzima funciona na presença da água. Então ele solubiliza a gordura na água. Então a bile, a função dela é solubilizar, tá? É emulsificar. Emulsificar é solubilizar a gordura ou uma substância apolar numa substância polar, portanto a gordura na água. Ficou claro isso, galerinha? Deu para entender? Deu sim. Beleza? Tá. Então guarda para mim. O sistema endócrino. No sistema endócrino a gente vai estudar glândulas exócrinas? Não. A gente vai estudar só glândulas endócrinas e glândulas anfícrinas. Mas nas glândulas anfícrinas, a gente vai estudar a parte exócrina ou a parte endócrina das glândulas anfícrinas? Endócrina. Só a parte endócrina, tá? E me fala aí, quem prestou atenção na aula aí, dê exemplos, por favor, de glândulas que o sistema endócrino vai estudar, que a gente vai ver aqui. Fala aí, que vocês lembrem que eu falei na aula. Hipófise. A hipófise? Hipófise, perfeito, chamada de glândula mestra. É a glândula mestra, beleza. Alguém lembra alguma outra? Tireoide. Tireoide é uma glândula endócrina. Hipófise é uma glândula endócrina só, não é anfícrina, beleza. Mais alguma outra glândula que a gente vai estudar no sistema endócrino? Hipófise, tireoide. Pâncreas. Pâncreas. Aqui. Tá ali escrito, olha lá. Pâncreas, mas a gente vai estudar a parte do suco pancreático ou a parte da insulina e do glucagon? A parte da insulina do glucagon. Beleza! A gente vai estudar ovário? Sim. 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 A parte endócrina do ovário. Eu não vou falar nada de óvulo com vocês, mas de progesterona e de estradiol nós vamos ver. A gente vai estudar testículo? Sim. Sim, mas a parte endócrina do testículo. Testículo começa com T. Qual que é o principal hormônio que ele produz? Começa com... Testosterona. Pronto, fechou. Massa. Posso apagar aqui tudo então e começar a aula, galera? Agora que vai começar a aula. Pode apagar? Pode. Pode? Vocês conseguem tirar print?
Consegue Eu tirar? copiei. Copiou? Tá. Mas vocês conseguem tirar print também, não consegue? Aqui, ó, onde está o lápis? Eu tô aqui atrapalhando o negócio? Tá tampando aqui? Não tampou nada não, Capi. Não? Ah, não, então beleza. A sua telinha tem como a gente mexer. Ah, vocês podem tirar do lugar? Pode sim. Ah, que massa. Então, joia. Beleza, galera. Então, tudo ok. Deixa eu... calma aí. Eu ia desligar tudo, não. É limpar. Deixa eu limpar, beleza. Então, vamos lá. Sistema endócrino. Tá. Vou nas glândulas, as glândulas que a gente vai falar, tá? E depois vou voltar nessa questão de feedback, que isso é importantíssimo. Olha lá, ó. No sistema endócrino, o que que nós vamos estudar, tá? A gente vai estudar a hipófise, tanto a parte da adenohipófise, que é a parte glandular da hipófise, quanto a neurohipófise. A neurohipófise é constituída de prolongamentos de neurônios, de axônios de neurônios, tá? Então, a hipófise, na realidade, gente, são duas glândulas em uma, beleza? A gente tem a parte anterior da hipófise, anterior, começa com A, então é a adenohipófise. E daqui para frente, toda vez que você tiver adeno, tá? A palavra adeno significa glândula. Adenoide, né? Ah, eu não tinha não, mas faz de conta. Eu tinha adenoide no nariz. Você tinha, então, uma proliferação de tecido epitelial lá que parecia uma glândula, de tão grande que era, tá? Adenoide, oide semelhante, adeno, a glândula, tá? Adenovírus são vírus que atacam o quê? Glândulas, beleza? Então, a adenihipófise é a parte glandular da hipófise, a parte anterior, que está mais para frente. E a neurohipófise é a parte que está para trás. Aqui ficou o contrário, tá, turminha? Beleza? Na realidade, o nariz do cara está para cá, ó, o nariz. E a nuca está aqui para trás. Ela ficou ao contrário. Depois a gente vai estudar a tireoide, com os hormônios tiroidianos. Já guarda para mim que hipófise é a glândula mestra. Por quê? Ela vai liberar hormônios, mensageiros químicos, substâncias que vão ativar a tireoide, que vão ativar o córtex da suprarrenal é que está em cima dos rins, e hormônios que vão ativar testículos e ovários. Ficou claro? Então, por isso que ela é chamada glândula mestra, porque ela vai ativar outras glândulas, principalmente a tireoide. Por quê? A tireoide é a glândula, já pode anotar para mim, que libera T3 e T4, que são hormônios tiroidianos relacionados ao metabolismo. Então, se cai sua atividade da tireoide, seu metabolismo vai lá para baixo. Então, repara, ó, a tireoide, tíreo significa escudo, oide semelhante, porque ela parece um escudinho, tá exatamente aqui, ó. Exatamente aqui é a tireoide, ó, tá? Então, a tireoide, ela que libera hormônios para ativar suas células, para você ter um metabolismo legal. Mas ela tá sob o comando de quem, gente? Hipófise, a glândula mestra, entendeu? Então, se der uma bugada na sua hipófise, pode bugar a sua tireoide? Pode. E seu metabolismo foi para o saco. Beleza? Mas a tireoide, então, ela está sob a égide, sob o domínio, né, sob o mando da hipófise. Beleza? Da adenohipófise. As suprarrenais estão sobre os rins, né, como nós vimos. O pâncreas, a gente vai ver só a parte dele que nós já vimos, mas a gente vai fazer uma revisada. A parte dos hormônios glicêmicos, tá? Que é a insulina e o glucagon, não a parte do suco pancreático, das enzimas digestivas, não aqui, ó. Aqui é o ducto que vai cair no duodeno, aqui é a parte exócrina. A gente vai estudar só a parte endócrina dele. E testículos e ovários, a gente vai estudar também só a parte endócrina. E fígado, a gente também, eu já falei só aquilo mesmo que vocês têm que saber, da albumina sérica e das proteínas de coagulação, que é a parte endócrina do fígado, e bile é a parte exócrina. Belezura? Ok? Então, aqui mais uma vez, ó, tá? Aqui ele colocou ainda pineal, que tem a ver com sono, com ciclo circadiano, tá? Que a gente vai ver. O hipotálamo, que comanda a hipófise. E depois, tireoide, paratireoide, o timo, que tem a ver com sistema imunológico, pâncreas, adrenal ou suprarrenal, ovário, testículo e placenta é uma glândula também, viu, gente? Coloca aí para mim, por favor. Placenta é uma glândula, porque ela libera hormônios, tá? Hormônios para poder manter aquela gestação. Ok?
Beleza. Galera, eu acho que deu o nosso horário, não deu? Quantos minutos? Deu sim, né? Então tá, ó. Então, aula que vem eu já começo a falar dos hormônios de cada uma das glândulas, ok? Qualquer dúvida, vocês mandam lá para mim, tá bom, turma? Então, ó, beijo grande, obrigado aí pela participação, viu? Hoje foi nota 1000, adorei ter vocês participando aí. Muito bom. Valeu, Lulu. Beijo para vocês todos aí. Eixa, onde é que eu clico aqui? Aqui, achei. Beijos.